Sabe aquela sensação de estar completamente sem bateria, mas com a cabeça a 1000 por hora, sem conseguir desligar? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos maiores enigmas do TDAH em adultos, a exaustão. A gente vai fazer uma jornada juntos para entender de onde ela vem e, mais importante, o que fazer a respeito. Isso pode, de verdade, mudar o jeito de encarar o cansaço. Se essa pergunta bateu fundo aí, saiba que essa sensação de estar cansado, mas ligado na tomada, é super comum. É um dos grandes paradoxos de quem convive com o TDAH na vida adulta. E o mais curioso é que tem uma explicação biológica bem clara para isso. Bora desvendar esse mistério? Olha só esse número, 62%. É a estimativa de adultos com TDAH que lidam com uma fadiga crônica, daquelas que não vão embora com uma boa noite de sono. A gente não está falando de um cansaço normal depois de um dia cheio, não. É um esgotamento que parece vir de dentro e que afeta tudo na vida. Para a gente entender a raiz dessa exaustão, nossa primeira parada tem que ser dentro do cérebro. É lá que o motor de quem tem TDAH funciona de um jeito bem particular. E é lá que a gente vai achar as primeiras pistas para resolver esse quebra-cabeça. Pensa assim, o cérebro com TDAH é como um carro antigo, sabe? Que gasta um tanque de gasolina para ir até a padaria. Tarefas que para muita gente são simples, como responder um e-mail ou planejar o dia, acabam virando um esforço gigantesco. É como correr uma maratona mental todos os dias, sem nem sair de casa. E é aí que a coisa pega. O nosso córtex pré-frontal, que é tipo o chefão, o CEO do cérebro, está sempre fazendo hora extra. Imagina ter que pilotar um avião manualmente no meio de uma turbulência, quando ele deveria estar no piloto automático. O resultado? Um esgotamento mental que não dá trégua. E olha só que interessante, essa exaustão não é uma coisa só. Ela tem duas caras, a mental, aquela névoa no cérebro, e a física, aquele peso no corpo. Entender qual das duas está pegando mais em cada momento é o primeiro passo para a gente achar as ferramentas certas para recarregar as energias. Mas a exaustão no TDAH não é só sobre a biologia do cérebro. Tem um outro ladrão de energia, um que age nas sombras, silencioso, que é o custo social de tentar se encaixar num mundo que não foi feito pra gente. Esse é o tal do mascaramento. É aquela força que se faz para manter o contato visual numa reunião, para rir de uma piada que passou batido, ou para ficar parado na cadeira quando o corpo implora para se mexer. É basicamente atuar o dia inteiro no papel de uma pessoa normal. E, como toda atuação, isso gasta uma energia absurda. E essa atuação tem um preço físico bem real. O esforço para esconder os sintomas pode aumentar a tensão nos músculos em até 40%. O corpo fica o tempo todo lutando contra ele mesmo para suprimir a hiperatividade. Isso gera uma sobrecarga que, no fim do dia, se transforma em pura fadiga física. Essa frase mata a charada. É a tal dívida de mascaramento. É como se o cérebro usasse o limite do cartão de crédito de amanhã para bancar a performance de hoje. Só que uma hora a fatura chega. E os juros são altíssimos. O resultado é aquele crash, aquele colapso que parece vir do nada. Nossa jornada agora nos leva para um lugar que muita gente conhece bem, a noite. Aquele momento em que o cansaço do dia deveria dar lugar para o descanso, mas que, para quem tem TDAH, a história costuma ser bem diferente, né? A ligação entre TDAH e problemas para dormir é tão forte que vira um ciclo vicioso. A falta de sono piora os sintomas do TDAH durante o dia, e os sintomas do TDAH dificultam o sono à noite. É uma espiral de cansaço que parece não ter fim. Já parou para pensar por que aquele pico de criatividade e foco vem justamente na madrugada, quando todo mundo já foi dormir? A resposta está na nossa biologia. Para a maioria dos adultos com TDAH, a produção de melatonina, o hormônio do sono, é atrasada. O resultado é aquela sensação de coruja, que só alimenta a privação de sono e o ciclo da exaustão. Ok, a gente já entendeu os porquês da exaustão. Agora chegou a parte boa, a hora de virar o jogo. Vamos explorar algumas estratégias práticas e que funcionam para a gente finalmente conseguir recarregar essa bateria interna. E a grande virada de chave está aqui. Parar de tentar gerenciar o tempo e começar a gerenciar a energia. Em vez de ficar olhando para o relógio e tentando espremer mais coisas no dia, o foco muda. A gente começa a pensar em como nossa bateria interna está sendo gasta e, principalmente, como ela pode ser recarregada. É uma mudança de mentalidade que transforma tudo. E uma ferramenta genial para isso é o sistema do semáforo. Pensa nas suas tarefas do dia. As vermelhas são aquelas que sugam a alma, tipo uma reunião chata. As amarelas gastam uma energia moderada, como responder e-mails. E as verdes são as que recarregam, como ouvir uma música ou dar uma caminhada. O segredo é equilibrar as cores ao longo do dia, garantindo que a gente tenha mais depósitos de energia do que saques.
E tem algumas coisinhas rápidas que fazem uma diferença enorme no dia a dia. Por exemplo, um café da manhã com mais proteína ajuda a manter a energia estável. Usar um fone com cancelamento de ruído num lugar barulhento, nossa, isso alivia demais a fadiga. Ou até usar alarmes e listas para não ter que guardar tudo na cabeça. São pequenas mudanças, mas com impacto gigante. Bom, chegamos ao ponto alto da nossa jornada. Um conselho que é mais do que uma estratégia. É quase uma nova filosofia de vida. É uma mudança de pensamento que pode ser o verdadeiro ponto de virada na nossa relação com o TDAH e com o cansaço. E a grande lição é esta: o objetivo não é ser uma máquina de produtividade incansável. O objetivo é a sustentabilidade biológica. É parar de lutar contra o nosso próprio sistema nervoso e começar a trabalhar com ele. É criar um ritmo que seja nosso, que respeite a nossa biologia. E isso nos leva a uma troca fundamental: substituir a autocrítica pela autocompaixão. A exaustão não é um defeito, não é fraqueza. É um sinal. É o nosso corpo dizendo: ei, estou sobrecarregado aqui. É como a luz de óleo do carro piscando no painel. A gente não briga com a luz, a gente para o carro e vê o que precisa. Com a gente, tem que ser a mesma coisa. E para fechar, fica essa reflexão no ar. Como seria um dia planejado em torno da energia disponível e não do relógio? O que mudaria? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma nova história. Uma história com mais leveza, mais equilíbrio e, acima de tudo, com mais gentileza consigo. Espero que essa análise tenha trazido um pouco mais de clareza.